Nascer e morrer são realidades inquestionáveis de toda a experiência humana. Vocês concordam com essa afirmação? Entre os anos que passamos aqui na Terra, temos a oportunidade de contribuir com o mundo por meio de nossa descendência, mas o fim da vida é algo do qual não podemos escapar. Não temos a capacidade de prever quando exatamente, de que forma ou em qual lugar ocorrerá. A única certeza que carregamos é a de que, em algum instante, seremos conduzidos a uma fase enigmática da existência, da qual ninguém retorna. E para aqueles que cultivam uma conexão com o divino ao longo da caminhada terrena, há o consolo de que um reencontro celestial possa ser possível. Mas quais certezas temos? Sem dúvida, o estudo das Escrituras pode trazer soluções para os seus desafios e uma resposta concreta a essa questão. Pode até parecer muito fácil, porém, engana-se quem acredita que o caminho para o encontro celestial é descomplicado. Ele exige grande esforço, capacidade para enfrentar diversas dificuldades e uma percepção sensível da presença divina. Ou seja, buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Em algum momento, infelizmente, essa oportunidade não estará mais disponível, e é por isso que há uma urgência no arrependimento, pois nada é eterno aqui, incluindo a chance de salvar a sua alma. Mas para onde vamos deve ser uma questão significativa. Ou como vivemos. Quais reflexões podemos carregar conosco quando há apenas duas certezas para o povo de Cristo: a morte física e a vida espiritual eterna? Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância de uma vida em Cristo como um guia para uma experiência espiritual duradoura e tentar responder à seguinte questão: para onde vamos depois que morremos? Contudo, essas duas certezas despertam uma pergunta universal. Qual é o nosso destino após o último suspiro? Existe um lugar? É comum encontrarmos pessoas que compartilham dessa curiosidade por não conhecerem ou por duvidarem do que nos aguarda após esta vida terrena. Se entendemos que o nascimento nos direciona a algum lugar, precisamos reconhecer que existe uma linha de chegada, um destino final. A soma de nossas alegrias, tristezas, amores e decepções, assim como das incontáveis experiências que acumulamos ao longo da jornada, nos conduz a um desfecho que pode parecer incerto, enquanto alguns mantêm a convicção de que, após o último suspiro, todos repousam à espera de um julgamento em momento indefinido por nossas ações aqui na Terra, onde seremos destinados ao céu ou ao inferno. Outros acreditam que enfrentamos uma avaliação imediata, um juízo logo após o fim da caminhada terrena para determinar os destinos já delineados aqui. Independentemente de qual seja a sua crença, uma certeza parece prevalecer no pensamento religioso. Não há salvação sem o mérito das nossas escolhas. Você é quem determina o lugar onde descansará após a morte. Deus orquestra e molda nossos passos, mas temos a liberdade de traçar o nosso próprio percurso. Por isso, a comunhão é tão essencial. Nossos irmãos, por vezes, têm o papel de nos manter na estrada, seguindo firmes, sem vacilar ou parar diante das adversidades. A igreja será o laço que o manterá próximo ao caminho de Deus, mas esteja sempre vigilante. Não basta trilhar o caminho que considera correto, mas afastar-se de Cristo. Para uma vida cristã, há somente um caminho, sem desvios, para o povo de Deus. A vida eterna não é uma escolha motivada pelo medo, mas pelo amor, representando o fortalecimento da aliança de Deus com a humanidade. Existe ainda um grupo que considera que nossas almas são levadas a um estado temporário, seja no céu ou no inferno, aguardando a ressurreição final e o julgamento que definirá o destino eterno. No entanto, o que nos revela de maneira definitiva a Bíblia é essencial. Compreender que a Bíblia nos ilumina quanto ao destino das almas ou espíritos daqueles que têm fé em Deus e vivem segundo seus ensinamentos na terra é essencial. Essas almas serão conduzidas ao céu após a morte. Essa passagem para o céu
é assegurada, pois ao aceitarem Jesus Cristo como seu único e grandioso Salvador, seus pecados são completamente perdoados. Lembremos que até o último instante, Cristo é paciente e misericordioso. Ele ouve atentamente nossos clamores e compreende nossas intenções como ninguém. Independentemente da quantidade de pecados cometidos durante a vida terrena, diante da escolha de ter fé e ao aceitar Jesus como seu Salvador, o céu guarda um lugar especial para esses indivíduos. A morte é entendida como a separação do corpo, mas o espírito é mantido em Cristo, na morada celestial do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, nos é dito: "E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos revelo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista de imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória." Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, há uma descrição de que todos os verdadeiros e fiéis crentes passarão pela ressurreição para receberem corpos glorificados. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele aqueles que em Jesus adormeceram. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos céus. Assim, estaremos sempre com o Senhor. O que essa passagem nos revela é a morte do corpo, mas não do espírito, e que ao som final da trombeta todos ressuscitarão, mas serão todos? Claro que não. Em Coríntios, a palavra de Deus é clara e cristalina. A corrupção não entrará, ou seja, os homens pecadores e sem Deus permanecerão, e apenas os homens de vida em Cristo se erguerão para a imortalidade, onde a morte é uma vitória de um espírito preservado por Cristo. Lemos algo muito semelhante no livro de Tessalonicenses. Você conseguiu entender? O alicerce da fé na ressurreição de Jesus nos leva à certeza de que Deus concederá uma vida divina a todos os seguidores de Cristo. A expectativa de ser arrebatado junto ao Senhor entre as nuvens não é apenas uma imagem idealizada, mas uma crença a ser acolhida e aguardada, permitindo uma passagem serena para a morte nos braços de Jesus Cristo. Nesse evento, corpo e alma serão unidos e glorificados pelo Espírito para uma existência eterna, habitando nos novos céus e na nova terra, conforme relatado em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 1, 3 e 4. "E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram." É uma promessa divina de que Deus cuidará com amor de cada cristão, porque cada alma prepara um paraíso livre de dores, lágrimas e até mesmo da morte.
Tudo o que pertence ao passado terreno perderá seu valor, e somente a vida eterna terá significado. Segundo a palavra de Deus, um seguidor de Jesus, 1 minuto após sua morte, terá sua alma levada ao céu pelos anjos de Deus. Em um relato bíblico, Jesus compartilha a história de dois homens distintos em um aspecto fundamental: sua posição social, um homem rico e outro pobre, conhecido como Lázaro. Talvez você já tenha ouvido essa passagem. Embora esse relato não tenha como propósito principal nos ensinar sobre o céu, podemos explorá-lo mais a fundo em sua leitura e interpretação. O homem rico aproveitava todas as suas vantagens, vivendo em luxo e abundância, enquanto Lázaro, conhecido por todos, enfrentava uma vida de dificuldades e vivia em extrema pobreza. O contraste entre os dois é claramente descrito em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 21. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias com esplendor e fartura. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E em determinado momento, ambos os homens faleceram, pois, independente da vida que levamos e do que nos acontece na terra, a morte é uma certeza. Mas, prosseguindo na leitura de Lucas, versículos 22 e 23, sabemos que o destino deles foi distinto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Lázaro é representado como um símbolo, permanecendo ao lado de Abraão e ilustrando o destino dos homens justos e bondosos após a morte. Já o homem rico, envolto em luxo e avareza durante sua vida terrena, enfrentou um destino menos favorável após a morte. Este é um grande ensinamento da Bíblia, mostrando que as escolhas que fazemos em vida são determinantes para nosso destino após a morte. Há muitos indícios sobre o papel principal dos anjos de Deus, mas não há razões concretas para questionar as palavras sagradas sobre a existência desses seres. Tanto nesta vida quanto na próxima, os cristãos estão cercados por anjos encarregados de proteger e guiar. E quando chega o momento da morte, eles continuam sendo os guardiões dos filhos de Deus, conduzindo-os aos céus com a promessa de vida eterna. Os anjos são seres de luz que terão um papel essencial em diversos momentos históricos importantes para a humanidade. Presentes em toda a Bíblia, eles são figuras que manifestam o pacto de Cristo com a humanidade, seu amor e a força de seu exército. Em narrativas bíblicas, os anjos ocupam o centro de várias histórias, algumas vezes como mensageiros. E em outras ocasiões, como guias, a Bíblia nos alerta que os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco e lançados no lago de fogo, resultando na separação eterna de Deus, evidenciando uma conexão impossível de ser restabelecida após esse instante. Não há possibilidade de arrependimento que os livre do sofrimento eterno. Temos apenas uma vida para sermos mais como Lázaro, para escolhermos o reino dos céus. Essa decisão é tomada durante nossa existência terrena, e quando falecemos, nosso destino final já está definido pelas escolhas e ações que fizemos. É essencial aceitar e viver em Cristo para usufruir da presença eterna de Deus e não perecer na angústia da tortura eterna. Não parece uma escolha difícil. Então, por que parece que poucas pessoas percebem isso? Não teremos várias e incontáveis chances. Temos apenas uma, e ela está passando diante de nossos olhos agora mesmo. Se até o último suspiro não houver arrependimento, sua morada será o sofrimento eterno. Mas diante do arrependimento e da aceitação de seu Salvador, terá um lugar no céu. É um cálculo simples, o fim se aproxima a passos largos, como anunciado. Todo dia é uma nova oportunidade para restaurar o pacto e tomar uma decisão.
Não perca tempo, pois somente Deus conhece o tempo de cada um. Acredita-se que no momento da morte, todas as faculdades de pensamento, emoções, voz e memória permanecem conscientes e sob nosso controle. Na vida após a morte, o ser humano age de maneira semelhante aos modos já experimentados. Sensações, pensamentos e lembranças persistem. O fascinante nisso é que demonstra que a essência de quem somos, com todas as nossas particularidades e personalidades, pertence ao nosso espírito, à nossa alma. Nosso corpo é apenas uma estrutura física que abriga nossa verdadeira essência. Não há nada mais autêntico em cada um de nós do que nossa alma verdadeira. E ao entrarmos na vida eterna, continuaremos sendo os mesmos indivíduos, capazes de compreender o mundo e suas complexidades. O céu não parece ser apenas uma experiência espiritual coletiva entre seres etéreos e vagantes. Haverá muitas coisas a serem feitas, novas experiências enriquecedoras para o espírito ao longo do caminho, no destino dos céus. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24, nos é dito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me trouxer fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é ainda muito melhor. Mas considero mais necessário, por amor a vós, ficar na carne. O apóstolo Paulo nos transmite a mensagem de que a morte representa um ganho, estar junto a Cristo. Esse ensinamento é reconfortante e positivo, pois nos assegura pela fé que a morte não é o fim, nem uma perda, mas um ganho. Essa crença constante nos fortalece como seguidores de Cristo, que acreditam e seguem a palavra do Senhor Jesus. A morte é o encerramento apenas no plano terreno, mas o início de uma nova jornada para o nosso espírito. O versículo 18 do capítulo 8 de Romanos declara: pois estou convencido de que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Isso significa que mesmo diante de dificuldades extremas, como as enfrentadas por Lázaro em uma vida cheia de desafios, devemos ter a certeza de que todos esses problemas serão ínfimos diante da glória reservada. Para nós, após a morte, em meio à nossa vida agitada, consumida por um cotidiano cheio de problemas e questões terrenas, frequentemente nos esquecemos da eternidade serena e pacífica que nos aguarda. Trabalhamos, estudamos, vivemos e compartilhamos momentos com outros indivíduos, sempre acreditando que a glória e as recompensas virão nesta existência terrena. No entanto, a Bíblia nos recorda que nossa verdadeira morada está nos céus, ao lado do Pai Celestial. Precisamos viver em Cristo, valorizar mais a palavra e os ensinamentos bíblicos do que os aspectos terrenos. Isso não significa que não podemos desfrutar ou buscar as bênçãos e conquistas desta vida. Claro que sim, mas sempre lembrando que vivenciaremos algo ainda maior. O terreno é apenas um local de passagem, um espaço transitório. Nossa conexão com Deus começa aqui, mas atinge seu auge nos braços de Cristo, bastando confiar e aceitar nosso Salvador como guia. Estamos aqui apenas aguardando uma eternidade de alegria, um lugar onde não existirão mais lágrimas, dor ou morte. Alegre-se, pois, se você chegou até aqui, com certeza está no caminho certo. Quem busca a palavra se aproxima em seu âmago da presença divina, mas não se preocupe pensando que não pode desfrutar da vida na terra. Se é verdade que a vida aqui é passageira e repleta de provações, outra verdade é que Deus nos deu um mundo cheio de alegrias, prazeres e belezas a perder de vista. O mundo é belo e essa beleza reflete o amor de Cristo. Nem tudo é armadilha. Não deixe que a maldade no mundo tire de seus olhos o prazer de ver o mundo como ele pode ser, somando todas as suas potencialidades. A igreja não se acovarda, mas se fortalece na união de seus indivíduos. Alegre-se com os milagres e com as recompensas que podem ser vividas aqui. A promessa diária de milagre
da graça e do caminho pela fé são razões para que você seja feliz e grato pela sua breve passagem neste mundo. Quão maravilhoso isso lhe parece! Existem aspectos e características sobre o céu que não conhecemos plenamente, isso é verdade. Mas em Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos é dito: "E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós." Assim, para todos que estão nos acompanhando aqui, quero passar uma mensagem de confiança. Ainda que não tenhamos uma visão clara do lugar que Deus reservou para nós, estamos conscientes de todas as bênçãos eternas que nos esperam, quando chegar o momento designado por Deus para habitarmos lá. Sabemos onde estamos agora e temos clareza de para onde vamos. O fim pode ser uma incógnita, um lugar sem data definida, mas a certeza nas promessas de Deus e o mundo que conhecemos hoje será um dia apenas um capítulo de nossa história. Por isso, é revelador entender o que Deus promete em sua misericórdia. O tempo em que vivemos é curto, a vida em Cristo é abundante, não há salvação fora dele e através dele. Essa é uma crença que consideramos de extrema importância. O justo receberá as chaves do reino dos céus, mas os impuros herdarão uma terra de fogo e enxofre. A batalha que ocorre agora é pela sua alma. Forças ocultas estão, neste exato momento, incidindo sobre sua casa e sua família, mas não conseguirão abalar os alicerces estabelecidos por Deus. Na maior adversidade vem o maior dos consolos, o entendimento de que a vida eterna nos espera. E Deus é composto de puro amor e nos ama profundamente. Sua presença será nossa morada, e iremos descansar em sua casa como pessoas dignas de toda a glória, pois suportamos as injustiças e maldades da terra e escolhemos abrir mão dos caminhos tortuosos. Deus será seu guia e nas noites de angústia intensa Ele mostrará uma saída. Nas noites intermináveis de dor, clame e verá que Deus não recua e cumpre sua palavra. Mas se o peso for difícil de carregar, lembre-se de que a vida aqui é passageira, mundana e dolorosa, enquanto nossa eternidade será vivida com Cristo. A salvação traz paz para sua alma e alívio para os seus anseios, fortalecendo a vida em Cristo e a firmeza daqueles que agem com fé. Mas não caia nas ciladas do mundo. O livre-arbítrio é uma permissão e não a consequência. Deus é o caminho único. Espero ter ajudado a responder ao questionamento: para onde vamos? A resposta para o povo de Deus é um só lugar. A vida na terra pode oferecer momentos difíceis, mas, após a morte, há apenas 2 destinos, e cada um exigirá seu preço. Resta saber se você pagará aqui ou depois. Exploramos juntos como nossa vida terrena pode parecer pequena e insignificante diante do destino cristão que nos espera ao lado de Deus. E ainda assim, entendemos que há motivos para viver em comunhão e acreditar na beleza do mundo. Apesar de toda dor e destruição, continuamos a investigar o que a Bíblia nos revela sobre a vida após a morte. Ainda existem muitas histórias bíblicas para explorar e conhecer. Se você valoriza este conteúdo, considere inscrever-se no canal. Assim, você não perderá nada e ainda contribui para o nosso crescimento. Saiba que sua presença é valiosa e desejamos que você continue conosco. Amém.